a corrupção da juventude e do clero. Os corações escolhidos que a Revolução procura preferencialmente são os jovens e os padres. Ela ousa aspirar até formar um papa. Precisamos ir à juventude, é ela que temos que seduzir, que devemos conduzir, sem que ela hesite, sob nossas bandeiras. Que todo mundo ignore vossos desígnios. Deixai de lado a velhice e a idade madura. Vamos à juventude e, se possível, à infância. Nunca digais para ela uma palavra de crueldade ou impureza. Preservei-vos pelo interesse da causa. Conservai todas as aparências de homem grave e moral. Uma vez estabelecida a vossa reputação nos colégios, nos liceus e nas universidades, nos seminários, uma vez que tenhais captado a confiança de professores e estudantes, juntai-vos àqueles que se engajam na milícia clerical. Excitai, incendiai essas naturezas tão plenas de incandescência e orgulho patriótico. Oferecei-lhe em seguida, mas sempre secretamente, livros inofensivos. Assim, levareis aos poucos vossos discípulos a grau de colaboradores involuntários. Quando, sob todos os aspectos, este trabalho diário difundir nossos ideais, tal qual a luz, podereis apreciar a sabedoria de tal discrição. Construí uma reputação de bom católico e de patriota de escola. Tal reputação permitirá o ingresso do jovem clero às nossas doutrinas no cerne dos conventos. Dentro de alguns anos, este jovem clero terá, pela força dos acontecimentos, se apoderado de todas as funções. Ele governará, administrará, julgará, formará o conselho do soberano. Ele será chamado a escolher o pontífice que deverá reinar, e este pontífice, como a maioria de seus contemporâneos, será necessário mais ou menos imbuído dos princípios italianos e humanitários que vamos pôr em circulação. Para atingir esta meta, disfarcemo-nos com todos os nossos véus. Devemos fazer a educação e moral da Igreja, alcançar nos pequenos círculos graduados, mesmo que sejam minúsculos, o triunfo da ideia revolucionária para um Papa. Este projeto sempre me pareceu um trabalho sobre-humano. Sobre-humano de fato, pois ele está em linha direta com Satã. O personagem que se esconde sob o nome de Núbios descreve em seguida este Papa revolucionário que ele ousa esperar. Um papa fraco e crédulo, sem penetração, honesto e respeitado, imbuído de princípios democráticos. É nestas condições que devemos encontrar se é possível. Com isto, marcharemos mais seguramente ao assalto da Igreja que com os panfletos dos nossos irmãos da França, ou mesmo o ouro da Inglaterra. Para rachar a pedra sobre a qual Deus construiu sua Igreja, nós teremos um pequeno dedo do sucessor de Pedro metido neste complô, e este dedinho valerá, para esta cruzada, todos os Urbanos II e São Bernardos da cristandade. Se quiserdes revolucionar a Itália, acrescentam estes capangas do inferno, procurai por um Papa que possamos moldar o perfil. Que o clero marche sob nosso estandarte, sempre crendo marchar sob a bandeira dos chefes apostólicos. Deveis fazer desaparecer a última sé dos tiranos e opressores, capturai-os na trama, cercai-os no cerne dos sacristias, dos seminários e dos conventos. E se não vos precipitardes, prometer-lhe-emos um pecado miraculoso. Celebreis a revolução com tiara e pluvial, andando com cruz e bandeira. Uma revolução que não terá necessidade senão de ser um pouco fustigada para pôr fogo nos quatro cantos do mundo. Como possuem desprezo pelo Papa.
É consolador ver-lhes constatar com desgosto que não puderam iniciar nem o Sacre Colégio, nem a Companhia de Jesus. Os cardeais escaparam-nos das redes. As bajulações melhor esquematizadas não serviram de nada. Nenhum membro do Sacre Colégio prestou atenção. Falhamos completamente com os jesuítas. Desde que conspiramos, foi impossível pôr as mãos sobre o Inaciano. É preciso saber o porquê desta tão unânime resistência. Porque nunca pudemos, sequer lograr o enfraquecimento da couraça. Ainda acrescentamos: não temos jesuítas entre nós, mas podemos sempre dizer e fazer dizer que os há, e isso dá absolutamente no mesmo. A mentira e a calúnia. Satã é o pai da mentira. Pater Mendace. A primeira revolução foi feita através da mentira. Eritis sicut Dei. Filhas daquela, todas as outras são feitas pelo mesmo processo. Quanto piores, mais mentirosas são. Ora, hoje as mentiras, as hipocrisias, os sofismas tramados contra a Igreja com arte infernal circulam entre nós, mais numerosos que os átomos do ar. De onde vem? Escutai a revolução. Os padres são confiantes, mostremo-los suspeitos e pérfidos. A multidão sempre teve uma extraordinária propensão às contraverdades. Enganemo-la. Ela adora ser enganada. Há pouco a fazer com os velhos cardeais e prelados cujo caráter é firme. É necessário escolher, em nossos arsenais de popularidade ou impopularidade, as armas que tornarão seu poder inútil ou ridículo. Uma palavra que habilmente inventaremos e com arte disseminaremos nas famílias honestas escolhidas, para que daí ela vá até os cafés da rua. Uma palavra que pode, contudo, matar um homem. Se chegardes a um destes prelados que exercem função pública, conhecei quanto antes seu caráter, seus antecedentes, suas qualidades, sobretudo seus defeitos. Comprometei-o com todos os senões que podeis coletar sobre sua conduta. Criai-lhe uma daquelas reputações que amedrontem as criancinhas e as velhas. Criticai-o como cruel e sanguinário. Contai alguns casos de crueldade que possam facilmente gravar-se na memória do povo. Quando os jornais estrangeiros receberem de nós tais escritos, que por sua vez adornarão, indubitavelmente por respeito à verdade, exibi, ou antes, fazei exibir através de qualquer respeitável imbecil, avisai aos apregoadores de escândalos religiosos estas folhas onde estão relatados os nomes e os excessos conferidos aos personagens. Como a França e a Inglaterra, a Itália não carecerá jamais dessas plumas que se costuram nas mentiras que são úteis a uma boa causa. Alertai os jornalistas. Com o jornal, o povo não precisa de outras provas. Ele está na infância do liberalismo e crê nos liberais. O velho Voltaire está ultrapassado. A franco-maçonaria. Somos ludibriados pelos seus membros. A franco-maçonaria faz o que pode para convencer-nos a crer que ela é a mais inocente, a mais honesta das sociedades filantrópicas. Eis que a Revolução mostra, imprudentemente, sua verdadeira identidade. Quando insinuardes na algumas almas o desgosto pela família e religião, uma vem quase em seguida da outra, deixai sair algumas palavras que provoquem o desejo de ser afiliado à loja maçônica mais próxima. Esta vaidade do cidadão ou do burguês de acantonar-se na franco-maçonaria tem qualquer coisa de banal e universal que sempre admiro na estupidez humana.
Encontrar-se membro de uma loja, sentir-se longe de sua mulher e filhos, chamado a guardar um segredo que não lhes confiaremos nunca, é, para algumas naturezas, uma voluptuosidade e uma ambição. As lojas estão ligadas a uma agência, uma espécie de posto, um centro pelo qual é necessário passar antes de chegar a nós. Sua falsa filantropia é pastoral e gastronômica, mas ela possui um objetivo que é preciso encorajar sem parar. Ao ensinar a ter como arma uma garrafa, roubamos a vontade, a inteligência e a liberdade de um homem. Dispômo-lo, inclinamo-lo, estudamo-lo. Adivinhamos seus pendores e tendências. Quando estiver maduro para nós, dirigimo-lo à sociedade secreta, frente à qual a franco-maçonaria é apenas uma antecâmara mal iluminada. Contamos com as lojas para duplicar nossas linhas. Elas formam sob seus cuidados nosso noviciado preparatório. Elas discorrem sem parar sobre os perigos do fanatismo, sobre a alegria da igualdade social e sobre os grandes princípios da liberdade religiosa. Elas distribuem como 2 banquetes anátemas impressionantes contra a intolerância e a perseguição. É mais do que o necessário para regimentarmos adeptos. Um homem imbuído destes belos princípios não está muito longe de nós. Não é preciso mais que cooptá-lo. A lei do progresso social está aqui, toda aqui. Não vale a pena procurar além. Mas não retireis a máscara jamais. Circulai pelo covil católico, como um bom lobo, pegai de passagem o primeiro carneiro que se oferecer nas condições requeridas. As lojas encarregam-se de confirmar esta apreciação e fazem-nos vislumbrar a perversidade desta poderosa instituição que se diz inofensiva. Se a maçonaria, dizia recentemente um dos veneráveis, devia confinar-se no círculo estreito que lhe querem traçar, de que serviria uma vasta organização e o imenso desenvolvimento que lhe são conferidos? A hora de arriscar-se soou. O perigo tornou-se imenso. É necessário agir. Em toda parte o inimigo mobiliza-se. A hidra monacal é, como entendem aqui a hierarquia católica, tão frequentemente esmagada, ameaça-nos novamente com suas cabeças horrendas. Em vão, no século XVIII, ufanamo-nos de ter esmagado a infame que renasce mais vigorosamente, mais intolerante, mais rapaz e faminta que nunca. É preciso confrontar altar com altar, ensinamento com ensinamento. Enfim, os cavaleiros maçons prestam seu juramento de reconhecer, como desgraça dos infelizes e do mundo, os reis e os fanáticos religiosos, e de ter-lhes sempre como repugnantes. Tudo isto foi extraído de um discurso oficial, pronunciado nos últimos anos pelos grandes mestres e outros veneráveis em numerosas assembleias, onde as consciências se resguardam, onde se diz alto o que todos pensam baixo. Compreendei agora porque a Santa Sé condenou a franco-maçonaria e porque é proibido afiliar-se a ela, sob pena de excomunhão. A exploração dos príncipes. A revolução procura ligar-se aos príncipes a fim de minar mais eficazmente com suas investidas a monarquia e a igreja. A alta venda aprendeu-lhe e também nós. O burguês possui vantagens, mas o príncipe desvantagens. A alta venda deseja que, sob qualquer pretexto, introduza-se nas lojas maçônicas a maior quantidade de príncipes e ricos que se possa. Os príncipes de casas soberanas, que não possuem legítimas esperanças de serem reis pela graça de Deus, podem sê-lo pela graça da Revolução. Certamente, na Itália e Alhures,
Aqueles príncipes apenas vislumbram as honrarias muito modestas do avental e da colher simbólicas. Os demais são deserdados e proscritos. Avultem suas ambições de popularidade. Conquiste-os a franco-maçonaria. A alta venda, mais tarde, verá como poderá utilizá-los pela causa do progresso. Um príncipe que não tem um reino para vigiar é boa fortuna para nós. Há muitos destes casos. Fazei os franco-maçons. Eles servirão de visgo para os imbecis, dirigentes, citadinos e necessitados. Estes pobres príncipes farão nosso trabalho crendo que atendem a seus próprios interesses. Eis o magnífico ensinamento. Sempre há tolos bastantes dispostos a se comprometerem com ajudar uma conspiração cujo príncipe parece ser o Estai. O protestantismo. Outro poderoso ajudante, cujos chefes da revolução exaltam o auxílio fraternal. O que é de fato o protestantismo, senão o princípio prático da revolta contra a autoridade da Igreja e de Jesus Cristo? Em nome de uma falsa doutrina religiosa, ele põe por terra, em todo o mundo, a única verdade religiosa, o único cristianismo, a única Igreja. Ele desenvolve o orgulho, a insubmissão, a desordem e a anarquia. É preciso mais para a revolução, para a grande revolta universal, para amar e favorecer a propaganda protestante. O melhor meio para descristianizar a Europa, escrevia Eugène Sue, é torná-la protestante. As seitas protestantes, diz Edgar Quinet, são milhares de portas abertas para sair do cristianismo. Depois de ter exposto a necessidade de terminar com toda a religião, diz: para alcançarmos este fim, eis duas vias que se abrem diante de nós. Se conseguirdes atacar, concomitantemente ao catolicismo, todas as religiões da terra, especialmente as seitas cristãs, tereis contra vós o mundo inteiro. Ao contrário, podeis amar-vos de tudo o que é oposto ao catolicismo, especialmente todas as seitas cristãs que lhe fazem guerra. E somando a elas a força da Revolução Francesa, poreis o catolicismo num risco que jamais ele correrá. Eis porque me dirijo a todas as crenças, a todas as religiões que combateram Roma. Elas estão todas, quer queiram, quer não, dentro das nossas linhas, pois a base de sua existência é tão inconciliável quanto a nossa em relação à dominação de Roma. Não é somente Rousseau, Voltaire, Kant, que como nós são contra a eterna opressão. Também são Lutero, Zwingli, Calvino e etc. Toda a legião dos espíritos que combatem na sua época, com seu povo, contra o mesmo inimigo que nos bloqueia o caminho neste momento. O que há de mais lógico no mundo, se não fazer um só lime das revoluções que apareceram no mundo há 3 séculos, reuni-las numa mesma luta para conseguir a vitória sobre a religião da Idade Média? Se o século XVI libertou metade da Europa dos grilhões do papado, é exigir demais no século XIX que ele complete o trabalho na metade restante? Destruir o cristianismo, esta superstição caduca e malsã, tal é a metade desejada pela Liga Infernal, onde os protestantes estão englobados, quer queiram, quer não, apenas por serem protestantes. Destruir o cristianismo por meio do protestantismo, eis a tática que adota a Revolução com a expectativa de sucesso definitivo. O que dizeis disso, leitores? A Revolução é coisa grande e nobre? Merece nossas simpatias? Sua obra pode se conciliar com a fé do cristão? Acaso é caluniá-la quando a anatematizamos como detestável e satânica? Tertuliano dizia outrora do cristianismo:
Ele não teme senão uma coisa: ser desconhecido. A revolução diz o contrário. Ela teme a luz. A luz revela, não digo tudo o que há de religioso, mas de honesto entre os homens. 9. Como revolução para fazer-se aceitar, disfarça-se sob os nomes mais sagrados. Se a revolução se mostrasse tal como é, ela espantaria as gentes de bem. Ela esconde-se sob os nomes respeitáveis, como o lobo sob a pele do cordeiro. Valendo-se do aspecto religioso que a Igreja imprime há 18 séculos aos ideais de liberdade, progresso, lei, autoridade e civilização, a revolução adorna-se de todos estes veneráveis nomes e seduz assim muitos espíritos sinceros. Se acreditarmos nela, não veremos senão a felicidade dos povos, a destruição dos abusos, a abolição da miséria. Ela promete a todos o bem-estar, a prosperidade e uma era de ouro desconhecida até então. Não acrediteis nela. Seu pai, a velha serpente do paraíso terrestre, dizendo à pobre Eva: não tema, escutai-me, e sereis como os deuses. Bem sabemos os deuses que nos tornamos. Os povos que escutam a revolução são logo punidos por seus pecados. Se as vilas embelezaram-se, se as estradas de ferro multiplicaram-se, se a indústria prospera, o que não é, repitamos bem alto, um evento da revolução, mas o simples resultado de um progresso natural, a miséria pública aumenta por todo lado, a alegria esvai-se e tudo se materializa, os impostos se duplicam, todas as liberdades desaparecem. Em nome da liberdade, trazemos pouco a pouco a brutal escravidão pagã. Em nome da civilização, perdemos todos os frutos conquistados do cristianismo à barbárie. Em nome da lei, uma autoridade sem freios e sem controle nos impõe todos os seus caprichos, eis o progresso. Como, de resto, o bem poderá originar-se do mal? E como princípio de destruição poderá edificar? Nosso princípio, disse um audacioso revolucionário, é negar todo dogma, nossa contribuição, o nada. Negar, sempre negar, eis o nosso método. Ele levou-nos a pôr como princípio, na religião, o ateísmo, na política, a anarquia, na economia política, a não propriedade. Desafiemos a revolução e desafiemos Satã sob qualquer nome que se esconda. Pobres ovelhas, quando escutareis a voz do bom pastor que quer defender-vos da mordida do lobo e quer retirar da besta acelerada o tosão enganador por meio do qual ela penetra no interior do curral? 10. A imprensa e a revolução. A imprensa não é, por sua natureza, nem boa nem má. É uma poderosa invenção que pode igualmente servir ao bem ou servir ao mal. Tudo depende do uso que se faz. É preciso alertar, todavia, que após o pecado original, a imprensa mais serviu ao mal que o bem e abusamos dela em grandes proporções. Em nosso século, a imprensa é o grande abre-alas da revolução. Para falar somente do jornalismo, que é a imprensa no seu estado mais ativo e influente, ninguém pode negar que o maior risco para o trono, assim como para o altar, são os jornais. Sem sair de nossa querida França, dentre 540 jornais, não há mais que 30 que sejam verdadeiramente cristãos. Para 80 ou 100 mil leitores dos jornais que respeitam a fé, a Igreja, o poder, os princípios, 5 ou 6 milhões de homens engolem todos os dias o veneno destruidor que lhes oferecem gota a gota os jornais ímpios. Que me perdoem tal comparação. A imprensa é, nas mãos da revolução, um grande aparelho para adestrar homens. Quando queremos assinar uma melodia a um canário,
Pedimos-lhe que 10 a 20 dias por dia, por meio de um instrumento ad hoc. Os chefes do Partido Revolucionário, para formar, como dizem, a opinião pública, para fazer penetrar nas cabeças suas ideias funestas, recorrem à imprensa. A cada dia, eles giram a manivela, a cada dia repetem nos seus jornais a melodia que querem impor ao público, e logo os canários cantam, e eis a opinião pública. Quanto à igreja, que não quer aprender a melodia, tentam de outra forma. A revolução procura entorpecê-la. Ela repete, como todos sabem, que a Igreja Católica não está mais à altura do século. Com uma hipocrisia benevolente, ela pretende querer adaptá-la aos ideais modernos. No fundo, quer matá-la. Ela aproxima-se da Igreja e apresenta-lhe seu pérfido aparelho, a imprensa. Diz belas e doces palavras, faz declarações piedosas, cuidam de entorpecer os guardiões da fé. A Igreja desconfia. O Papa e os bispos recusam-lhe atender. Quando a Revolução retira a máscara, transforma seu espelho em máquina de guerra e ataca frontalmente o inimigo que ela não pôde doutrinar nem conter. E o que digo do jornalismo francês? É preciso dizê-lo com talvez mais razão do jornalismo da Inglaterra, Bélgica, Prússia, Alemanha, Suíça e, sobretudo, do Piemonte e da pobre Itália. De 140 a 150 jornais aparecem a cada dia na Europa. Deste número, quantos há que sejam sinceramente devotos à Igreja? Compreendemos, contudo, que não poderia ser diferente quando adentramos um pouco mais nos mistérios da redação de um jornal. Salvo honoráveis e muito raras exceções, os jornalistas de carreira exercem às expensas do público um verdadeiro negócio. Não possuem convicções religiosas nem políticas, sua consciência está dentro do tinteiro e eles vendem sua pena para quem oferecer mais. Segundo o interesse de suas carteiras, frequentemente esvaziadas pela indecência, eles bradam com um brioso ardor os prós e os contras e desprezam seus crédulos leitores. Atiçam o espírito de oposição a fim de multiplicar a quantidade de assinantes. Os jornais mais malignos e superficiais são os que se saem melhor. E eis os educadores da sociedade. Eis as mãos em que está contida a consciência pública. Sob o impulso das sociedades secretas, o jornalismo revolucionário atiça todas as penas contra a Igreja. Ele danará a fé da Europa, se Deus, em sua misericórdia, não se apressar em impedir este complô vasto e infernal. 11. Os princípios de 1789. Todo mundo hoje fala dos princípios de 1789, mas quase ninguém sabe do que se trata. Não surpreende. As palavras que dizem são muito elásticas, mal definidas, com cada um entendendo o que bem quer. As míopes gentes honestas não encontram neles nada de propriamente mal. Os demagogos os têm sob consideração. Há nestes princípios uma estranha emulação de ternura. Eles estão inscritos em 20 bandeiras rivais. Todos os defendem contra todos. Depois, todos falseiam-nos ou comprometem-nos ou traem-nos. Tentemos aqui, à luz infalível da fé católica, não falseá-los, nem comprometê-los, nem traí-los, mas entendê-los, sondar suas profundezas e descobrir, nos seus recônditos secretos, a velha serpente que está na alma. Não aumentamos nada, mas nos admoestarão por ver demais. Vendo a obra daqueles que se nomearam com orgulho os pais da liberdade, os fundadores da sociedade moderna, veremos, segundo a expressão de Bossuet, se aqueles que se nos mostram reformadores do gênero humano diminuíram ou aumentaram seus males, e se é preciso tê-los como reformadores que o corrigem ou como pragas enviadas por Deus para puni-lo.
Em 1789, enquanto a Assembleia Constituinte destruía, segundo a lei do mais forte, a antiga Constituição da Igreja na França, suprimia, em 4 de agosto, as justas gratificações que a fazia viver. Em 27 de setembro, desapropriava nossas igrejas de seus vasos sagrados. Em 18 de outubro, extinguia as ordens religiosas. Em 2 de novembro, roubava as propriedades eclesiásticas, preparando assim o ato herético e cismático chamado Constituição Civil do Clero. Promulgada no ano seguinte, esta mesma Assembleia formulava em 18 artigos o que chamamos de Declaração dos Direitos do Homem e que deveríamos nomear a supressão dos direitos de Deus. Estes artigos contêm princípios sociais e são tais princípios que se tornaram célebres sob o título de Princípios de 1789. Os católicos, na louvável intenção de conciliar para a Igreja as graças da sociedade moderna, procuraram demonstrar, não sem esforço, que os princípios dessa célebre declaração não eram opostas nem à fé, nem aos direitos da Igreja. Tal tese poderia sustentar-se se, numa tal questão essencialmente prática, pudéssemos concentrar-nos ao rigor gramatical das palavras, fazendo a abstração do espírito que as anima, do espírito que as ditou, do espírito que as aplica e que manifesta seu verdadeiro sentido. Desafortunadamente, os princípios de 1789 não são mais que letra morta. Eles traduzem-se nos fatos, nas leis, nos atentados que não podem admitir nenhuma dúvida de sua verdadeira identidade. A Revolução anticristã, proclama para si os princípios e lhe confere a glória de suas pretensas qualidades. Os revolucionários não param de invocá-las contra a Igreja. Como se explica que estes famosos princípios não revoltem todas as gentes honestas? Pois que o verdadeiro encontra-se habilmente misturado com o falso, e que o falso resta aqui, como sempre, a proteção da verdade. Dentre os princípios de 1789, de fato, vários são velhas e boas verdades do direito francês ou do direito público cristão, que os abusos do cesarismo galicano pôs a perder e que a ignorância ingênua dos nossos constituintes tomou por maravilhosas descobertas. Várias são verdades do senso comum que não mais ousam falar de forma séria. Mas todos estes princípios são dominados por um que dá a toda essa declaração seu verdadeiro espírito. O princípio revolucionário da independência absoluta da sociedade, pelo qual declara rejeitar toda autoridade cristã, não depender senão dela mesma, não ter por lei senão sua vontade, não se preocupando com aquilo que Deus ensina e prescreve para a sua Igreja. A vontade do povo soberano substitui a vontade de Deus soberano, a lei humana desprezando a verdade revelada, o direito puramente natural, fazendo abstração do direito católico. Numa palavra, os pretensos direitos do homem tomam lugar dos eternos direitos de Jesus Cristo. Tal é o intuito da Declaração de 1789. Até aqui, a Igreja era reconhecida como instrumento de Deus em relação às sociedades, assim como os indivíduos, e se, há alguns séculos, esse direito de alta direção moral era praticamente desconhecido, nunca pelo menos se ousará negá-lo formalmente. Os princípios de 1789, considerados um a um, estão bem longe de serem revolucionários. Mas seu conjunto, sobretudo a ideia que os domina, constituem uma audaciosa revolta do homem contra Deus, uma cisão sacrílega entre a sociedade e nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos povos e Rei dos reis. Nos queixamos dos princípios de 1789 apenas no seu elemento de revolta anticristã. Longe de repudiá-las, nós reivindicamos como nossas estas grandes máximas da verdadeira liberdade, da verdadeira igualdade e fraternidade universal que a Revolução altera e pretende ter dado ao mundo. Conscientemente,
Um católico não pode admitir todos os princípios de 1789. Menos ainda pode participar do espírito que os dita e que, desde sua aparição, interpreta-os e aplica-os. Por este assunto ser muito complexo, detalhemo-lo então.